anote quais os parâmetros objetivos que você pode avaliar, que você deve avaliar o paciente com síndrome pós-terapia intensiva. Anota, pega um papelzinho, pô. Vai ser... ou dá um print da tela. São coisas que você vai utilizar no seu dia a dia. Que aqui, é claro, em uma aula eu não vou conseguir detalhar cada um desses tópicos, né? Dentro do método fisioterapia intensiva, dentro das meus cursos, isso aí é detalhado, com exemplos práticos, mas aqui não tem como. Mas você, pelo menos aqui, vai começar já a pegar os tópicos que você pode se aprofundar dentro dessa avaliação. E a partir de você pegando esses tópicos, você já vai criando o seu processo inicial da avaliação. E aí, como uma tarefinha de casa, faça um processozinho de como você vai avaliar esse paciente. Escreva quais são esses tópicos, o que é que você tem que avaliar com esse paciente. Você já tem alguns parâmetros iniciais para avaliar esse paciente. Então, primeiro, medida de força muscular. Eu coloquei aqui 2 fáceis. Isso aqui pode ser, a gente pode ter mais, né? Coloquei força de pressão palmar, hand grip. Por que o hand grip? O hand grip é um equipamento um dinamômetro que você avalia a força de pressão palmar. Ele tem correlação com a fraqueza muscular adquirida na UTI. Para mulheres, abaixo de 7,5, para homem, abaixo de 11. Se você tem um parâmetro objetivo desse e mostra para o paciente, olha, você está com hand grip de 6 kg força, isso correlaciona com a fraqueza muscular adquirida na UTI, e isso a gente pode trabalhar para melhorar, parâmetro objetivo. Tem um dinamômetro para avaliar a força de extensão, ótimo, mas é um de maior custo. Estou colocando alguns pontos aqui. Outro parâmetro que você pode avaliar, contração voluntária máxima. Mas aí o paciente muitas vezes sai da terapia intensiva sem ter essas condições de avaliar, você vai progredindo e depois avaliar esse parâmetro. Coloquei 2 parâmetros que você consegue fazer com a maioria dos pacientes pós-alta da terapia intensiva. Então, hand grip, força de pressão palmar, e o MRC. Lembrando que MRC não é apenas para avaliar a força muscular periférica. São várias escalas de um consenso para identificar parâmetros objetivos e tirar um pouco a subjetividade. Então, tem o MRC de dispneia, tem o MRC de força muscular periférica. O MRC de dispneia está até no GOLD para avaliação de um paciente que vai fazer reabilitação pulmonar com doença pulmonar obstrutiva crônica. Qual é o que é indicado? MRC acima de 2 de dispneia. Mas voltando aqui, esse MRC que eu estou colocando, MRC de força muscular periférica. Extensão de punho, flexão de cotovelo, abdução do ombro, dorsoflexão do tornozelo, extensão de joelho, flexão coxo-femoral. Você tem o quê? Vai avaliar 0 a 5, vai somar e vai ter o MRC. Paciente com fraqueza muscular adquirida na UTI abaixo de 48. Então, você já tem um ponto de corte para apresentar para o paciente. E você vai ter dentro da sua avaliação, dentro da sua planilha de avaliação, essa escala de avaliação de força muscular, o que você tem que progredir com esse paciente. Pô, se o paciente tem uma força 1, você só vê e não tem nenhuma movimentação, tem que fazer o quê? Exercício sem efeito da gravidade, eletroestimulação. Veja, você tem um parâmetro objetivo que define sua ação, define sua conduta. Que não é objetivo a gente falar sobre a definição de conduta aqui hoje, mas sim do parâmetro de avaliação que você deve fazer essa avaliação com excelência. Função respiratória, espirometria, ventilometria, MRC de dispneia, PI máxima e PE máxima, pico de fluxo de tosse. Nem coloquei aqui. Está dentro do componente da espirometria. Então, você tem um espirômetro portátil, tem variando aí de 800 a R$ 1.600. Você tem com você para avaliar. Você tem um ventilômetro. Você não tem nenhum desse. MRC de dispneia, uma escala fácil de aplicação. PI máxima, um manovacômetro analógico. Não está aqui, não. Está aqui, deixa eu pegar. Um manovacômetro analógico, eu preciso ter um digital, um Power Brief, um KH2, um K5. Não, um manovacômetro analógico. Você consegue avaliar PI máxima, PE máxima. Pô, é muito diferente do que chegar lá e só colocar o paciente para fazer uma espirometria de incentivo. Você avalia esse parâmetro objetivo para chegar para o paciente gerar a melhor conduta. Então, você está lá demonstrando para o paciente, olha, eu estou avaliando aqui. Mas o manovacômetro eu tenho que conectar com, pô. Vai ter que ter um filtro, bocal. Mas você é um fisioterapeuta com excelência. E não um que gera qualquer conduta.
Lembrando que o objetivo aqui é você estar acima da média. Então, você é um montinho, montão. Eu não tenho nada, Antônio, eu não tenho nenhum equipamento. Comece utilizando as escalas. Com o valor de um paciente particular, você já começa a investir e comprar o equipamento, faz no outro dia. Então, você fechou a avaliação inicial, fez a avaliação com excelência, com as escalas, testes funcionais que a gente vai falar aqui. Depois faz o quê? Adquire os equipamentos de forma gradativa. Primeiro, mano, vacômetro analógico, depois você vai para um espirômetro, depois você vai utilizando equipamentos, aí você vai criando que sua bagagem de equipamentos e sendo esse fisioterapeuta diferenciado. Então, a partir desses parâmetros, você vai ter o quê? Você vai ver expansibilidade, então a capacidade vital, você vai avaliar. Capacidade vital, você pode até avaliar por estimativa também, né? Quem já assistiu outras aulas minhas, você tem um estudo que demonstra o teste de contagem, você correlaciona com a capacidade vital. Então, não tem equipamento nenhum. Utiliza o teste de contagem, inspiração profunda, contando, o paciente vai contando, e você consegue estimar a capacidade vital, paciente com ele mesmo. Em vez de ter parâmetro subjetivo, antes ele contava até 15, agora ele conta 25. Ganhou expansibilidade torácica, capacidade pulmonar. MRC de dispneia antes era 4, foi para 2, só com escala. E aí você vai ter os equipamentos, pode alugar, e você vai progredindo. Dor, escala visual analógica. Eu estou no meu celular aqui, ó. Escala de Borg e a escala de visual analógica. Estou lá. Chego para o paciente. E vou lá. Deixa eu ver se está aqui na galeria. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou deixar fácil aqui para mim. Não deixei. Então, tá lá no meu celular. Aqui a escala de esforço percebido. Então, escala de esforço percebido, escala de dor, escala analógica visual. Você vai lá e apresenta para o paciente, tem um parâmetro de dor. O paciente pode sim, nascer no pós-terapia intensiva, tem dor? Tem. O paciente ficou com fraqueza muscular, acamado, vai sair com dor. E o resultado, quando você melhora a dor, é bem eficiente. Capacidade aeróbica. Vários testes aqui. Eu preciso fazer tudo isso, Antônio? Não. Você não precisa fazer tudo isso para todo paciente. Você vai utilizar dentro do seu processo de tomar a decisão o que é mais fidedigno para o ambiente. Então, você pode fazer um teste de caminhada de 6 minutos, um teste de esforço cardiopulmonar, uma caminhada incremental, um teste de rampa íngreme, um teste de degrau de 6 minutos. O teste de degrau de 6 minutos é trácio. 3 vezes fácil. Você precisa de um oxímetro, precisa de um equipamento para aferir a pressão, um degrau de 20 centímetros e uma cadeira. Você precisa disso. Se você quiser adicionar, adicione um frequencímetro para aferir a frequência cardíaca. Você pode ver a frequência de pulso. 5 equipamentos. Um relógio, né, para marcar os 6 minutos. O paciente vai subir e descer um degrau durante 6 minutos. Você orienta o paciente como é que ele vai fazer, o que é que ele vai fazer, né? Durante 6 minutos você vai subir um degrau, vou contar a quantidade de degraus que você vai subir. Você pode interromper isso daí, sentar e depois voltar. Você vai me falar antes aqui na escala de Borg, quanto é a sua percepção de esforço, e vai falar depois. Eu vou calcular, vou somar, vou ver a quantidade de vezes que você subiu, vou ver queda de saturação, pressão arterial. Se você tiver alguma alteração de sinal de vertigem, tontura, dor no peito, a gente vai interromper o teste. Mas com esse teste eu consigo avaliar. Coloca o paciente para fazer o teste de degrau 6 minutos, você vai avaliar se tem queda de saturação, você vai avaliar se o paciente interrompe, quantas vezes interrompe, você vai avaliar se o paciente consegue realizar, você vai avaliar a frequência cardíaca se alterou, a pressão arterial, com espaço de 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, você consegue fazer um teste de caminhar 6 minutos. Então, dizer que não tem espaço na casa do paciente se for atender particular, não tem espaço no seu consultório para fazer um teste de avaliação funcional, é uma crença limitante. É porque, na verdade, ele não conhece esse teste. Muito simples. É fácil de realizar. Você pode fazer e colocar em prática amanhã. Estado funcional. Short Physical Performance Battery. 3 testes simples.
Paciente sentado numa cadeira, vai sentar e levantar 5 vezes, você vai marcar o tempo. Braço flexionado, sentar e levantar 5 vezes, você marca o tempo. Se ele não conseguir fazer, ele vai ter uma pontuação menor. Se o tempo for alto, ele vai ter uma pontuação menor. Pelo tempo, tem uma escala, você consegue classificar. Depois você bota o paciente para andar 3 metros e você vê a velocidade, o tempo que ele anda os 3 metros.